meus amigos e amigas, tudo bem? Como vocês estão? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, assistindo esta palavra segundo Gálatas. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Te agradeço muito mesmo, tá bom? E vamos para Gálatas capítulo 3, os 5 primeiros versículos, sem esquecer de dar o like. Tem muita gente que acha que não está nem gostando desse comentário. Deixa o like, pelo menos, ou um não gosto, tá bom? E não se esqueça de ler os comentários, ou melhor, a descrição do vídeo, que lá temos informações importantes sobre o comentário, mais de 400 páginas que fizemos de Gálatas. Está impresso para compras em impresso e também em e-book. Estamos na pré-venda por enquanto, mas a partir já você vai receber a partir daqui a alguns dias. Então vai lá no site que vai estar aqui na minha descrição e algumas informações importantes. Mas não esqueça de dar o like, porque isso é importante para continuar ensinando a palavra de Deus tão necessária hoje. Lamentavelmente há muita gente que fala que está pregando a Bíblia, mas eu não concordo, há muita palha por ali. Lamentavelmente, muita gente se alimentando de coisas não cristãs, não evangélicas, não bíblicas. Não digo que eu tenho a última palavra, mas pelo menos eu tento pesquisar, buscar, entender o texto. Gasto horas e horas na pesquisa bíblica. No capítulo 5, vamos ver o que o capítulo 5 tem, capítulo 3 tem para nós. Já Paulo começa com uma palavra muito forte, uma chamada de atenção. O Gálatas está sem juízo, perdeu a cabeça. A palavra, quem foi que os enfeitiçou, seria a palavra que algumas traduções trazem algumas traduções. Quem vos fascinou, é uma ideia assim, quem deu mal olhado, né? Uma palavra assim muito forte que Paulo vai usar. E na sua experiência pessoal, que já passou, que já ele apresentou, ele diz, agora ele vai apelar para a experiência pessoal dos Gálatas. Ele fala primeiro da sua experiência e agora ele vai falar da experiência dos Gálatas. Ao passo que tudo que vem sendo dito, então, é aquilo que Paulo, da sua vida, aplica aos Gálatas. Agora ele volta para os Gálatas dizendo, olha, vocês não estão com juízo, estão sem juízo. Isto é uma dura repreensão. E Paulo vai marcar, então, o texto que estamos aqui, vai ter 5 perguntas. Algumas perguntas, são perguntas retóricas, praticamente uma em cada versículo. A primeira pergunta considera que os Gálatas só podem ter sido enganados por feitiço de palavras que enganam tolos. Quem vos enganou? Quem vos enfeitiçou? Quem fez a cabeça de vocês? Olha, gente, que importante isso para para o contexto de hoje. Quem enfeitiça dizendo que o evangelho faz isso, aquilo, que você é obrigado a isso, aquilo. Então Paulo está dizendo, olha, doutrinaram vocês. Vocês estão perdendo a liberdade. Essa é a primeira pergunta. A razão é que Paulo pensava que ele tinha, e sabia disso, de ter se apresentado a Jesus. E Jesus crucificado de forma tão clara, como se tivesse pintado um quadro diante deles, dos Gálatas, e isso era suficiente para que eles não caíssem no papo, na conversa dessas obrigações, dessas leis. Pressupõe-se que o modo como ele lhe apresentou a crucificação de Jesus implica que a justificação pela fé, declarar justo o ser humano, não era algo que você tem que fazer alguma coisa. A segunda pergunta introduz uma ideia nova, um tema novo que aparecerá várias vezes, que o termo-chave, ou vai se tornar um tema-chave, que é o Espírito.
Só queria saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como você foi batizado no Espírito e para dentro do corpo de Cristo? Como você foi? Pela fé ou porque você fez jejuns, fez vigílias, fez orações, se libertou do pecado, você não peca mais? A pergunta tem por certo que os Gálatas receberam o Espírito e indaga se tal recepção aconteceu porque eles adotaram as obras da lei. Ou aconteceu simplesmente porque creram, assim como está lá em Atos 2, eles creram, em Atos 8, eles creram, em Atos 10, esse texto muito mais forte, quando Pedro depois se defende, diz, olha, assim como eles receberam o Espírito, nós, como nós, quando creram, essa é a palavra importante, quando creram. A terceira pergunta contrasta o Espírito e carne. Este último versículo, ou desculpa, este último vocábulo vai ser pregado por Paulo em vários sentidos. Mas é bem comum, como aqui, o sentido negativo de algo contrário ao Espírito. E que, neste caso, está associado às obras da lei. Tá? Começando pelo Espírito, acabais agora pela carne. A terceira pergunta, então, Paulo vai explicar isso no capítulo 5, versículo 16, o fato de que não são as obras da carne, não é o fato de eu me afastar do pecado, de eu me castigar, não é o fato de eu esforçar-me, que Deus vai me dar o Espírito. Deus vai me dar o Espírito quando Ele me recebe e me declara justo. Não vai nesse papo de, olha, você tem que fazer isso, aquilo, outro, para ser cheio do Espírito Santo. Sempre que aparece a ação do Espírito Santo, lembre-se bem, Atos 1:8. Esta é a promessa, não é lei, é graça, é promessa. É isso que não querem que você saiba, que é a promessa. Então, o que acontece? Você fica dominado pela culpa, você fica sem juízo, sem legalidade para pensar. Então, lembra muito algumas frases de alguns pregadores. Você deu legalidade a Satanás. Queridos, não existe legalidade a Satanás para o cristão. Você jamais dará legalidade para Satanás, porque Satanás já foi destruído para atacar sua vida. O que vai acontecer é que você precisa ser dominado e permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então, a terceira pergunta nos mostra que nós não recebemos o Espírito Santo por obras da carne. Eu fiz isso, eu digo para você, eu me libertei. Eu fiz muitas vezes orações, jejum, Senhor, me dá dons, Senhor, orava, jejuava, tudo isso para eu ganhar alguma coisa. Não estou falando de que oração, jejum, leitura bíblica, se afastar das coisas ruins, tá? Não seja bom. Não é isso. Tá? É bom, é legal, você se fortalece, tudo mais que você quiser, você dedica um tempo mais para Deus, beleza. Mas não espere de que esse afastamento, essas orações, esse jejum, esse castigo da carne vai te dar alguma coisa. Senão, os monges lá do Tibete estariam abençoadíssimos por Deus. A quarta pergunta apela para as grandes experiências dos Gálatas e as põe em xeque. Veja bem, Paulo, agora, nesta quarta pergunta, ele vai trazer, né, o quanto eles sofreram por causa da palavra. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Por que padecido tanto? Deus não quer. Escuta bem. Deus nos deu a liberdade e a vida em abundância.
Deus não manda o castigo, Deus não manda o sofrimento. O que acontece é que o inimigo, as pessoas que não gostam do evangelho puro, aquele que ensina a amar o inimigo, acolher as pessoas, receber as minorias, abrir a porta da nossa casa, essas pessoas vão te perseguir, mas não é Deus. Tá? Então, os Gálatas, o que acontecia? Os Gálatas, como no judeu, estavam entrando na igreja de Jesus e o judaísmo estava perseguindo eles. Por quê? Porque, entre aspas, ele estava sendo aceito como povo de Deus. Isso não é permitido pelos religiosos. Então, a religião estava perseguindo os não judeus. Entenderam? Então, quem que estava perseguindo? Por que eles estavam padecendo? Por causa de Jesus, porque eles aceitavam a salvação pela fé. E quem perseguia? O judaísmo, a religião institucional. Então, eu faço parte de uma instituição, eu faço, mas ela, a partir do momento que proíbe a entrada, o acesso, eu não faço mais parte disso. O acesso a Deus. Então, o verbo grego aqui traduzido, porque experimentado é frequentemente empregado no Novo Testamento no sentido de experimentar sofrimento. Mas neste contexto, também se relaciona às grandes experiências que os Gálatas tiveram relativas ao Espírito Santo. Então, por exemplo, você pode ver isso em Atos 19, que está lá em Éfeso, perto da Galácia. Você fala de Éfeso. O que aconteceu naquele momento? Paulo não era reconhecido nesta região. Então, esta carta tem muito a ver com Atos 19, aquele batismo lá de Paulo com os seguidores de João Batista. Paulo, naquela região, não era aceito. Aqui está a prova. O judaísmo, os cristãos judeus, ou cristãos judaizantes, rejeitavam Paulo. Está aqui. E em Gálatas, capítulo 19, você encontra isso. E quando Paulo pergunta, vocês foram batizados? Tá? No batismo de quem? Vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles falam, os seguidores de João Batista, nós nem sequer ouvimos falar que há Espírito. Por quê? Bom, isso agora é outro tema, que é muito interessante. Porque ele não sabia. Então, talvez lá nos próximos comentários que nós faremos, podemos ampliar ou falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, essa é a quarta pergunta. Padecido tanto, experimentado sofrimento, ou também experimentado tantas experiências, começando pelo Espírito, tendo começado pelo Espírito, tendo tanta experiência com o Espírito Santo, agora vocês vão inventar mais uma? E a quinta última pergunta é muito semelhante à segunda, mas acrescenta explicitamente os prodígios ao fato dele ter recebido o Espírito. Veja bem, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O milagre acontece porque a bênção, a cura, os dons, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que você diz maravilhas, que Deus, olha, Deus fez uma grande maravilha na minha vida. Por quê? Porque você jejuou? Porque você orou? Porque você fez isso, fez aquilo? Não. Veja bem, foi feito pela pregação da fé, que você creu no Evangelho, não nas regras denominacionais, locais. Mais uma vez, volto a insistir, para não ser taxado de desigrejado, herético, como já fui. Sou um pastor, membro de uma igreja, tá? Mas a igreja, corpo de Cristo, a igreja é uma coisa. Quando a igreja tem um CNPJ, ela pode colocar as regras que quiser. Tá? Ela faz seu estatuto e esse estatuto é aprovado pela igreja, levado ao cartório, o cartório diz que está tudo ok, beleza, ele ou ela, a igreja, colocou a sua regra. Como instituição social, ela pode colocar as regras que a Constituição permite. Mas nós temos uma Constituição, vamos chamar entre aspas, não gosto muito da ideia, mas Constituição espiritual, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, olha,
e que opera maravilha entre vós, o faz por quê? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fé, pregação da fé. A fé em Jesus. Então, o que é central em Paulo sempre será o Evangelho de Jesus. Certo? Então, o argumento de Paulo com os Gálatas nesse versículo só faz sentido se for além de perguntas meramente retóricas, logicamente, ou mesmo de uma fé apenas interna. A recepção do Espírito e os milagres certamente fizeram parte da experiência deles quando creram no Evangelho. A semelhança do que está narrado nas diversas viagens de Paulo que temos a partir de Atos capítulo 13. Então, nós não podemos negar a ação do Espírito Santo até os dias de hoje. Mas, olha, não é o nosso poder, não é as nossas obrigações, não é o nosso dízimo, a nossa oferta, as nossas orações, é pela fé no Evangelho. Eu creio na promessa que Deus vai cumprir. Entre aspas, podemos dizer ali com toda a reverência, ele está obrigado a cumprir suas promessas, porque eu criei na loucura do Evangelho, que é a cruz de Cristo e a sua ressurreição, como 1 Coríntios 15 ensina. Um grande abraço e não seja fascinado, não seja enfeitiçado, porque hoje há muito do Evangelho que está nos enfeitiçando. Cuidado com essa feitiçaria gospel. Beleza? Um grande abraço e não esquece de levar esta mensagem de Gálatas, que é a liberdade da fé em Jesus Cristo em um mundo religioso cheio de leis. Um grande abraço e eu espero que você esteja sempre pronto para nos ouvir, estudar a palavra de Deus como fizemos agora. Um grande abraço e nos encontramos em breve com o capítulo 3 ainda, a partir do versículo 6, onde Paulo vai passar então a usar uma figura importante para o judaísmo como é Abraão, e daí para frente ele está desenvolvendo então a sua teologia fundamentada nas escrituras sagradas no Antigo Testamento, para provar de que Cristo nos libertou das obras da lei, seja dia, seja comida, seja modelos de culto, seja, enfim, tipos de regras, nada há que nos oprima, a não ser estarmos escravizados na liberdade de Jesus. Beleza? Grande abraço e que Deus te abençoe.